Olá, nesse vídeo nós vamos estar discutindo o quanto você tem que ganhar para qualificar para uma casa. Uma das perguntas mais comuns que a gente escuta trabalhando com financiamento imobiliário é quanto que eu preciso ganhar para qualificar para a compra de uma casa? E na verdade essa pergunta ela tem que ser bem qualificada, tem que ser bem explicada, porque é lógico que vai depender de qual casa você quer comprar. Evidentemente, se você quer comprar uma casa de 150 mil, você não precisa ganhar tanto quanto se você gostaria de comprar uma casa de 700 mil. Então, eu vou te explicar como é essa conta, como você precisa, o que entra nesse cálculo para falar qual é o valor da renda, do income que a pessoa precisa ter para qualificar para a compra de uma casa específica ou uma prestação. A primeira coisa que a gente tem que entender disso é que você não se qualifica para o valor da casa como um todo, e sim para o valor da prestação. Por que isso é importante entender? Porque a prestação de uma casa, ela inclui, como eu falei anteriormente, você vai pagar normalmente 4 coisas com a prestação da casa. O juro e o capital, então você está pagando de volta o empréstimo que você pegou e pagando o juro sobre aquele empréstimo. Você vai estar pagando o imposto predial, ou os taxes daquela casa, e você vai estar pagando o seguro daquela casa. Então, em inglês, a gente fala que é Principal, Interest, Tax and Insurance, PITI. Então, você tem 4 itens dentro da sua prestação: o juro, o capital, os taxes e o seguro da casa. Então, a primeira coisa para entender é que se duas casas de 300 mil dólares, por exemplo, tiverem os impostos dela, o tax da casa forem muito diferentes, as prestações vão ser muito diferentes. Porque mesmo sendo, se você está pegando 300 mil dólares emprestado, por exemplo, você vai ter o juro e o capital vai ser o mesmo para as duas casas, mas uma pode ter um tax anual de 2.500 dólares e a outra pode ter um tax anual de 8 ou 9 mil dólares. Então, dependendo da cidade, dependendo do estado, dependendo do tamanho do lote, dependendo de vários fatores, o valor dos taxes da casa vão ser diferentes. Então, a primeira coisa é entender que não é só o valor da compra da casa, mas o valor dos taxes vão influenciar o valor da prestação. A outra coisa a levar em consideração é que o seguro também vai mudar. Então, se você está comprando uma casa numa área que não dá enchente, por exemplo, uma área que a gente chama que não tem flood zone, uma área de inundação, de enchente, então você não precisa comprar um seguro de inundação, um seguro de enchente. Mas você está comprando uma casa numa área que o governo já falou que é uma área de inundação, tem maior probabilidade de ter enchente, então o banco vai exigir que você tenha esse flood insurance. E isso vai influenciar grandemente o valor da sua prestação. Então, o seguro da casa e os taxes da casa vão mudar o valor da prestação e você não está se qualificando apenas para o valor da compra, mas sim para o valor da prestação mensal. Então, esse é o primeiro ponto a entender. O segundo ponto a entender agora é o que o banco espera que você ganhe para cobrir aquela prestação mensal. A ideia é a seguinte: para a maioria dos programas, isso muda de programa para programa, mas para ficar mais fácil de entender, para a maioria dos programas, o banco vai fazer a seguinte conta, o seguinte cálculo. Ele vai falar que você pode gastar com a casa e as suas dívidas até a metade da sua renda. Então vamos entender que dívidas são essas. Primeiro, não é dívida tipo luz, gás, gasolina, isso não é dívida, isso são gastos que você tem mensalmente. Dívidas, no caso, eu estou falando, você comprou um carro financiado, você deve um valor daquela dívida do carro que você paga mensalmente. Se você tem um cartão, a prestação mínima daquele cartão que você paga mensalmente. Então, as prestações mínimas dos seus cartões, o empréstimo que você talvez pegou para ir para a escola, então o que a gente chama de student loan, a prestação do carro, a prestação, os cartões, como eu falei, essas são suas dívidas. Então, somando as suas dívidas mensais e a prestação da casa, você pode gastar, e isso pode somar até a metade da sua renda. Então, um exemplo fica fácil. Vamos imaginar que um cliente chega aqui e ele faça 5 mil dólares por mês. Ele pode gastar metade desse valor, como você está vendo aqui do lado, ele pode gastar metade desse valor com a casa e as dívidas, 2.500 dólares. Se ele tiver dívidas em 500 dólares por mês, a gente subtrai esses 500 dólares, ele pode gastar 2 mil dólares com a casa. Em que ele pode gastar? Esses 2 mil dólares tem que cobrir o juro e o capital, os taxes e o insurance, os taxes e o seguro. Então, toda a prestação, com tudo incluído, tem que estar dentro desses 2 mil dólares, nesse exemplo que eu dei. Então, isso praticamente explica o tanto que a pessoa precisa ganhar para se qualificar para aquele empréstimo. Eu acho que é isso aí.
No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente vai apresentar essa renda, como essa renda vai ser discutida, que tipo de documento a gente usa para apresentar isso. Fica ligado, até mais.